Então, hoje nós iremos estudar as vozes verbais, mas antes vamos revisar sujeito, tá? Ligeiramente iremos revisar sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o ser do qual a gente fala, está se dirigindo na oração, né? Se eu falo assim, os alunos do 8º ano estão estudando, qual o sujeito? Os alunos, tá? Então, vamos ver aqui, analisar o emprego dos verbos destacados na estrofe a seguir. Vejam aqui a estrofe de um poema. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Esses verbos destacados, finge, chega e sente, todos eles estão flexionados, tá? Na terceira pessoa do singular. Ele ou ela. Todos eles estão flexionados na primeira pessoa. Vocês sabem que nós temos primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, não é isso? Então, todos esses verbos destacados aí no trecho de um poema, eles estão na primeira pessoa do singular, certo? Se nós colocássemos o primeiro verso no plural, como ficaria? Os poetas são uns fingidores, tá? Então, quando os verbos destacados, a gente flexionou, tá? Para concordar com o termo ao qual se refere. E é o quê? O verbo tem que concordar com o sujeito, os poetas. O poeta é, os poetas são. O poeta é um fingidor, os poetas são uns fingidores. Veja que a gente tem que concordar, tá bom? Então, vamos lá. As vozes verbais. Nos períodos, o sujeito pode se relacionar com o verbo de diferentes maneiras, estabelecendo variadas relações de sentido. Os tipos de relações que se estabelecem entre esses termos são chamados de vozes verbais. Tá? As vozes verbais podem ocorrer de 3 formas: ativa, passiva e reflexiva, tá certo? Então, nos períodos, o sujeito pode se relacionar com os verbos de diversas formas. Como eu falei, a ativa o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito, ele sofre a ação. E na reflexiva, o sujeito sofre e pratica a ação. Tá certo? Vamos estudar agora a voz ativa. Vamos ler aqui o parágrafo retirado da biografia de Lampião, o rei do cangaço. Leiam aí, por favor. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros. Faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões, se perfumavam muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados. Um hábito perigoso. Às vezes, a polícia os identificava na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. Então, observe aí, nesse trecho, os verbos destacados. Dividiam, promoviam, organizavam, perfumavam, identificavam, faziam, jogavam. Os verbos destacados nesse trecho são classificados como os verbos transitivos diretos. Lembra do que é verbo transitivo direto? Aquele verbo que pede complemento e não vem com ajuda de preposição.
Como vimos, esses verbos são assim definidos porque exigem um complemento que se liga a ele sem a ajuda de uma preposição, como eu falei para vocês, de um objeto direto, precisa de um complemento que é o objeto direto. De outro lado, esses verbos apresentam também um sujeito. Vamos lá. Os cangaceiros dividiam o tempo. Quem dividia o tempo? Os cangaceiros. Os cangaceiros jogavam cartas. Quem jogavam cartas? Os cangaceiros. Os cangaceiros promoviam lutas. Quem promovia lutas? Os cangaceiros. Então, nos 3 casos, os verbos transitivos diretos se ligam a 2 termos. O sujeito, que é os cangaceiros, e o objeto direto, que é o quê? O tempo, a carta e lutas. Analisando de maneira como essa ligação foi feita, percebemos o quê? Que nos 3 exemplos, os cangaceiros praticaram as ações, tá? Eles praticaram as ações. Nesse caso, temos o que chamamos de voz verbal ativa ou simplesmente voz ativa. Entenderam? Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, certo? Observar o quê? Depois do verbo, tem que vir um complemento, que é esse objeto direto, que o verbo é um verbo transitivo direto, que não exige, não precisa da ajuda da preposição para ligar. Para concluir, fechar, a voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, certo? Vamos agora para a voz passiva. Então, no entanto, essas frases, elas poderiam ser escritas de outras maneiras. Como, por exemplo, vejam aí. O tempo era dividido pelos cangaceiros. Cartas eram jogadas pelos cangaceiros. Lutas eram promovidas pelos cangaceiros. Veja que houve uma modificação das frases anteriores que nós vimos, né? Onde o sujeito, ele praticou a ação. E nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Agora, houve uma inversão dos termos, né? O objeto direto passou para a posição de sujeito. O tempo. Vocês viram que na outra oração, o tempo era o objeto direto. E nessa aqui, o objeto direto passou a ser o sujeito. Então, o que foi que houve? Com essa mudança, observe que vocês viram que o sujeito tornou alvo da ação verbal, a ação praticada pelos cangaceiros. Assim, né, nesses exemplos, ocorre a voz passiva. E o termo pelos cangaceiros é classificado como agente da passiva. A voz passiva ocorre de 2 formas. Tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. A voz passiva analítica é formada pelo verbo ser, mais o particípio do verbo principal. A voz passiva analítica tem a origem na voz ativa. O agente da passiva passa para a função de sujeito da voz ativa e o sujeito da voz passiva para a função do objeto direto. Vamos ver aqui nesses exemplos. Observe. Os cangaceiros organizaram o baile. Os cangaceiros organizaram o baile. Os cangaceiros é o que? O sujeito. O baile, objeto direto. Logo, o verbo organizar é um verbo transitivo direto. O que foi que aconteceu aí? A voz ativa. Os cangaceiros praticaram a ação. Tá certo? Voz passiva. O baile foi organizado pelos cangaceiros. O baile foi organizado, ou seja,
Nesse caso aí, já é a voz passiva. Por quê? Porque a voz passiva... Então, veja que agora o sujeito passou a ser alvo, né, da ação verbal. Veja lá que o objeto, né, o objeto direto, passou a ser o sujeito. E quando se passa para ser voz passiva analítica, vem sempre com o verbo ser. No caso aí, o baile foi, o verbo ser, foi, ir, né, organizado pelos cangaceiros. Então, nós temos aí verbo apassivador e o agente da passiva, que o verbo apassivador é foi, o verbo ir, tá? O verbo ser. Isso na voz passiva analítica. Já na voz passiva sintética, é formado por um verbo transitivo direto e acompanhado pelo pronome apassivador se. Vem com o pronome se. A voz passiva sintética, ela é pronominal, porque sempre vem com o pronome, tá? Apassivador se. Vejam aí. Organizou-se um baile. Verbo transitivo direto, apassivador. Olha o se aí, depois do verbo organizar. A voz passiva sintética pode ser transformada em analítica. Veja. Organizou-se um baile. Um baile foi organizado. Deu para ver a diferença? De voz passiva sintética para a voz passiva analítica, a voz passiva sintética vem sempre com o pronome se, depois do verbo. E analítica vem sempre com o verbo ser. Tá certo? Vamos agora para a voz reflexiva. Então, na voz reflexiva, indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Nesse caso, a ação pode, né, principalmente, ter o próprio agente como alvo, como vocês estão vendo aí, leiam aí. Os cangaceiros se perfumaram. Ele tanto pratica como sofre a ação. Atuar reciprocamente entre mais de um agente. Eles se escondiam na caatinga. Veja que há mais de um agente, ou seja, a voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Então, eles podem praticar e sofrer a ação, tá certo? Na ação verbal. Agora, eu vou esclarecer no livro de vocês, tá certo? Como eu falei no início, voltem o vídeo para explicar. Agora, se faz necessário, se vocês terem a curiosidade de rever o que é sujeito, o que é verbo, tá? Porque vocês já estudaram, já viram, mas que muitas vezes fica arquivado, por ser algo que a gente não está praticando no dia a dia, né? Mas quando chega para um concurso, um teste, a gente vai ter que colocar lá, né? Dos arquivos para lembrar, tá certo?